Nós vamos iniciar Romanos capítulo 8, mas antes, nós vamos deixar aqui uma pergunta do breve catecismo, só para nós relembrarmos. Por que isso? Porque como nós falamos, em Romanos capítulo 5, versículo 21, a partir do 21, o apóstolo Paulo começa a trabalhar a doutrina da justificação pela fé. Na verdade, antes, 3, 21, no capítulo Romanos 3, versículo 21, o apóstolo Paulo começa já a trabalhar em justificação pela fé. E como nós vimos, quando o apóstolo Paulo chega ao capítulo 6, ele faz uma transição de assunto. Ou seja, ele trabalhou justificação pela fé e agora ele vai trabalhar a santificação, que o versículo 20 e 21, que foi exposto pelo irmão Vinícius, ele faz essa transição para o capítulo 6 de Romanos, a fim de começar a trabalhar a doutrina da santificação. E como o irmão Vinícius expôs, a santificação, ela vem imediatamente após a justificação. Quem é justificado anda em santidade. E o que é justificação? Justificação, como nós bem sabemos, é um ato livre da graça de Deus, em que o Senhor, ao perdoar os nossos pecados, nos declara justos. Justos. Por causa de nós? Por causa da nossa justiça? Porque nós merecemos ser justos? Não, porque em nós ainda paira uma sentença, sem a justificação. Qual é a sentença? Os nossos esforços só têm uma sentença. Certamente morrerás. Como nós estamos vendo. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Se nós somos pecadores, qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. A morte, como nós estamos abordando, é a prova cabal de que todo gênero humano está debaixo do pecado. Porque sem pecado não há morte. Nós abordamos isso. Então, livremente, graciosamente, a Trindade fez um plano de salvação para nós. Nós que não merecíamos, nós que por natureza não buscávamos a Deus, nós fomos alcançados por Deus. Nós fomos justificados por causa de Cristo, mediante o quê? Mediante a fé. A justificação é mediante a fé. Fé em quem? Em Cristo. Crê em Jesus Cristo e será salvo. Não é o que o apóstolo Paulo disse? Crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família, tu e a tua casa. Como que nós somos salvos? Nós somos salvos por meio da fé, por causa do sacrifício vicário de Cristo, que sofreu as penalidades que eram destinadas a nós. A punição destinada a nós recaiu sobre Jesus Cristo. E é por isso que Jesus foi pendurado no madeiro, é por isso que Jesus foi até a cruz. E após o apóstolo Paulo falar sobre a justificação em nossa vida, que é um ato que nós vimos, uma linguagem técnica, um ato forense, ou seja, uma justiça forense, uma justiça judicial, isso não significa que nós somos de fato justos, em qual sentido? De que nós não pecamos mais, porque se alguém diz que não peca, já está pecando, porque isso é mentira. Todos nós que estamos aqui, todos nós, indiscriminadamente, todos que estão aqui essa noite, todos nós somos pecadores. Em nós não há justiça, em nós não há mérito. O cristão, ele não anda de peito estufado acreditando que ele é santo por causa da sua justiça. Ele não anda de cabeça em pé porque ele acredita que ele é bom. Porque nós, ao depararmos com o texto sagrado, o que nós constatamos? Que nós, por natureza, somos maus. Então, o cristão que é orgulhoso e acredita que é bom por si mesmo, ele está fora do cristianismo bíblico. Ele já está correndo na doutrina contrária às Sagradas Escrituras. É uma doutrina que não é bíblica. Ok, após o que é a justificação, o apóstolo Paulo vai abordar a santificação que nós já estamos vendo há um tempo. E só para nós sintetizarmos o que nós estamos abordando, o breve catecismo, na pergunta 35, indaga o seguinte: o que é santificação? A resposta: a santificação é obra da livre graça de Deus, pelo qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitado a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Mais uma vez, santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer
cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Ou seja, enquanto nós já estamos vendo isso, enquanto a justificação é um ato de Deus, a santificação é uma obra. E nós fomos expostos a esse processo de santificação semana passada pelo reverendo Ricardo, e também fomos expostos pelo irmão Vinícius, quando estava abordando a santificação em relação à lei, a nossa relação com a lei. E quando nós falamos que a lei nos condena, não é porque a lei é ruim em si, mas porque nós somos pecadores, porque nós somos depravados, porque a lei é santa, justa e boa, o problema somos nós. O mandamento é santo, nós não somos. O mandamento é bom, nós somos maus. O mandamento é justo, nós somos injustos. E hoje nós vamos abordar em Romanos 8 apenas e somente um versículo, que é o versículo 1. Por quê? Porque essa transição ainda em santificação, mas o apóstolo Paulo, por mais que esteja trabalhando ainda a santificação, o propósito do apóstolo Paulo é chegarmos ao final de Romanos 8 e entendermos que o sacrifício de Cristo foi a tal ponto em nosso favor, mas a tal ponto destinado a nós que estamos em Cristo, que nós devemos almejar uma vida em segurança da salvação. Nós já vimos isso na justificação, e o apóstolo Paulo, agora que está trabalhando santificação, ele demonstrando essa guerra interior que o apóstolo Paulo tem, ele poderia chegar ao desespero. Mas ele não chega ao desespero. Por quê? Porque o cristão, quando ele está no processo de santificação, de fato santificação, ele deve se desesperar com o seu pecado. Ele não deve falar, tudo bem, pequei. Tudo bem, foi só mais um pecadinho. Não, o cristão que luta pela santificação, ele sente a dor do seu pecado. Ele sente o peso do seu pecado. Ele sente a odiosidade do pecado diante de Deus. Ou deveríamos sentir. É um dos propósitos, nós sentimos. É por isso que a palavra de Deus foi revelada a nós, para que aquilo que, como o irmão Vinícius expôs, passaria em branco, ou seja, nós não acharíamos como tão ofensivo, Deus nos revela de que, olha, isso é ofensivo. Olha, isso eu não me aprazo. Eu não me aprazo. Isso eu odeio. E quando nós estamos abordando em Romanos é uma epístola que vai trabalhar também pecado, como nós estamos vendo, pecado, justificação, santificação, esses assuntos. E quando o começo de Romanos vai falar sobre o pecado, o que nós vemos? Nós vemos diante de nós um Deus irado, que é algo que nós vamos recapitular hoje. Então, o sermão de hoje é uma recapitulação e uma preparação para o que vai vir do versículo 2 em diante. É uma recapitulação do que o reverendo Ricardo expôs, do que foi exposto nesse trabalho de santificação, dessa obra de santificação do Espírito Santo, e também da obra da justificação. Então, o que nós vamos expor hoje? Capítulo 8, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E para nós recapitularmos, vamos para o versículo 19 do capítulo 7. Em algumas Bíblias é só virar a página para trás. Capítulo 7, versículo 19. Capítulo 7, versículo 19, diz assim: Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Até aqui. Meus irmãos, quando nós estamos vendo que o apóstolo Paulo está trabalhando no capítulo 7, mais especificamente do 7:7 até o 25, e mais especificamente agora, do versículo 14 até
o 25, nós poderíamos chegar à seguinte conclusão. Ora, se o querer está em mim, porém não efetuar, se eu quero o que é bom, mas eu não consigo praticar o que é bom, a gente poderia chegar à seguinte conclusão. Logo, não há com o que eu me preocupar. Logo, Deus sabe o que se passa dentro do meu coração. Deus sabe que, no fundo, eu quero fazer o bem. Ou seja, parece que, se nós formos por essa linha de interpretação, que foi o que o reverendo Ricardo não expôs, mas se nós não prestarmos atenção no texto sagrado, a gente pode chegar em casa e entender isso, a gente vai achar que Cristo Jesus é apenas uma nota de rodapé. É apenas, ele me entende. Eu quero fazer, mas eu não consigo. A grande questão, e é por isso que o apóstolo Paulo, ele vem do versículo 24, é que ainda que ele esteja regenerado, como o reverendo Ricardo expôs aqui, o capítulo 7 está trabalhando um homem regenerado, e não somente um homem regenerado, ele está trabalhando o apóstolo Paulo. Se existiu, podemos dizer, um homem mais santo que o apóstolo Paulo, a história da igreja desconhece. Homem, a não ser um homem Deus, Jesus Cristo. E mesmo o apóstolo Paulo, aquele que deu a sua vida pelo cristianismo, que deu a sua vida pela igreja, aquele que se dizia ser servo de todos, aquele que deixou para trás os prazeres do mundo, aquele que deixou para trás a reputação, aquele que deixou para trás as glórias. Mesmo ele, ao ser exposto à lei de Deus, o que ele diz? Ele diz que há pecado nele. Ele se vê como um pecador. E como está no versículo 24, ele chega não a um grito de desespero, porque ele sabia o que viria logo depois, mas ele chega à conclusão: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por quê? Porque apenas o fato de Cristo, ou melhor, apenas o fato de, vamos dissociar, o fato de querer o bem e não conseguir efetuar, isso em si não salva ninguém. Isso em si. Isso pode ser uma evidência da regeneração. Pode ser. Mas isso em si, o que salva é Jesus Cristo. E é por isso que ele dá graças a Jesus Cristo. Por isso que agora nós vamos abordar, que ele diz o quê? Não há condenação. Não há condenação por quê? Por que não há condenação? Por causa de Cristo. Não é porque eu quero fazer e não consigo. Porque até mesmo querer fazer e não conseguir, isso é passível de morte. Isso é passível de pecado. Nós aceitaríamos alguém chegar: olha, eu não queria roubar o seu carro, mas eu fui tão tentado a roubar o seu carro, mas tão tentado a roubar o seu carro, que eu não consegui, eu roubei o seu carro. Nós aceitaríamos: tudo bem, você tentou, você resistiu. Você tentou resistir, mas você não conseguiu. Isso é loucura. Nós podemos enumerar vários pecados. Não é isso que o apóstolo Paulo está trabalhando. O que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui é que ele vê a operação do pecado, é como o reverendo Ricardo expôs. O que ele está a fim de demonstrar aqui é uma guerra que o regenerado tem contra o pecado. Não é uma desculpa para o pecado. E nós podemos ter sido expostos isso domingo passado, ter passado a semana inteira pecando e levantando desculpas em nossa mente. Ele não levantou aqui: não, mas a carne é fraca. Como o irmão Vinícius expôs aqui, o crente carnal que nós tanto vemos hoje em dia, não, existe crente carnal. Não é isso, não há uma desculpa, não existe crente carnal. O apóstolo Paulo não está dizendo assim: olha, se você pecar, está tudo bem. Fique tranquilo. O importante é que você quer fazer o bem. É isso que é importante. É isso que você quer? Você tem o desejo de fazer o bem, mas você não consegue? Tudo bem. Não é isso, porque no versículo 24 ele chega: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele vem com o versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, o capítulo 8 ele só está separado do capítulo 7 por questão didática. Mas o certo seríamos nós ler tudo junto. Aqui é uma epístola.
Nós seríamos muito instruídos se nós tirássemos uma tarde e lêssemos do capítulo 1 até o capítulo 16 de Romanos, ainda mais nessa série que nós estamos tendo, porque a epístola, ela foi dada para ser lida assim. Nós podemos ler por partes, sim, mas uma epístola para ser lida a primeira vez, o capítulo 1 ao capítulo 7, e depois nós vamos o quê? Esmiuçando a epístola. Tanto é que uma boa forma de se compreender as epístolas é ler toda de uma vez e depois voltarmos e estudarmos cada ponto. Mas o apóstolo Paulo diz, graças dou por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele mostra essa guerra que ainda está. Ainda está uma guerra. E por que ele tem certeza que essa guerra, porque é uma guerra, o cristão ele está em guerra consigo mesmo? Porque como o apóstolo Paulo diz assim, nós também devemos sentir a mesma coisa. Nós devemos sentir que em nós há disposições que nós não gostaríamos de ter. Em nós há pensamentos que nós não gostaríamos de ter. Em nós há vontades que nós não gostaríamos de ter. Mas nós temos. E nós temos não para dizer, tá tudo bem, nós temos esses pensamentos. Não consigo controlar os pensamentos. Não. Isso demonstra o nosso pecado. Isso demonstra a nossa natureza. Os pensamentos são aquilo que melhor demonstra a natureza. Por quê? Porque nós conseguimos esconder os nossos pensamentos do nosso próximo. Nós conseguimos. Mas nós não conseguimos esconder o Deus que julgará aquilo que está no íntimo do nosso coração. De Deus nós não conseguimos esconder. Se Deus é justo, todo pecado tem que ser punido. A Epístola a Romanos, nós abordamos aqui, o irmão Vinícius abordou aqui, se pudesse ser resumida, ela seria resumida em justificação pela fé. Justificação, justiça. Se Deus é justo, ele precisa punir. Nós não diríamos que um juiz é justo se o juiz absolve um homicida. Se o juiz absolve pessoas que mereciam a condenação. Por quê? Porque o que foi transgredido, nós estamos abordando, foi algo que é impagável. Nós precisamos entender que o pecado, quando nós estamos devendo na esfera econômica, isso é pagável. Se eu devo a alguém economicamente uma quantia, é possível pagar. É possível. Agora, se nós devemos na esfera da moralidade, não tem como pagar. Não tem como alguém pagar para o seu próximo depois dele ter adulterado contra o seu próximo. Ele não consegue retribuir isso. Ele não consegue satisfazer, ou seja, fazer uma propiciação desse pecado e dizer, olha, agora nós estamos quites. Não tem como. Quando nós estamos falando de moralidade, não tem como um homem escapar. O que Deus quer, como o irmão Israel falou hoje na EBD, Deus quer que nós obedeçamos, todos os homens, a sua lei moral. Deus quer obediência. E nós obedecemos? Não. Assim como um pai e uma mãe de família tem regras na sua casa e requer que seus filhos obedeçam às regras de sua casa, assim nós estamos, podemos dizer assim, no mundo de Deus. E são as leis de Deus que estão vigorando. Quer queiramos, quer não. Então, meus irmãos, como nós vemos, o apóstolo Paulo, ele volta à questão da condenação.
No versículo 25, voltando mais uma vez, graças dou por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Por mais que nós tenhamos feito a distinção, agora a gente precisa amarrar. Como assim? O apóstolo Paulo, como o reverendo Ricardo expôs, ele só tem essa guerra interior porque ele é regenerado. Quem é não regenerado, ou seja, não nasceu de novo, essa pessoa não foi convertida a Cristo, ela não foi convertida a Cristo e levada à palavra de Deus, ela não vai ter essa guerra interior. Ela vai seguir a vontade da carne, ela vai seguir a vontade do mundo, ela vai seguir o curso deste mundo. E para ela está tudo bem. Um equívoco nosso é achar que quanto mais nós progredimos em santidade, significa que menos senso de pecado nós temos. Na verdade, é o contrário. Quanto mais nós crescemos em santidade, mais senso de pecado próprio nós temos. Então, se nós estamos começando a olhar no espelho e dizer: nossa, como eu tenho caminhado bem, nossa, como eu tenho sido santo, nossa, como eu tenho sido justo, atribuindo a si próprio, saiba que se estamos tendo esse pensamento, estamos a um passo de tropeçar e cair em pecado. E isso já é pecado. Estou falando um pecado público. Um pecado que todos vejam. O apóstolo Paulo tem o senso da pecaminosidade dentro de si. Quem somos nós para não ter esse senso? Nós somos pecadores. Então, já que nós estamos recapitulando, vamos voltar a um texto. Romanos 3. Vamos todos abrir. Se nós estamos abordando aqui de que porque nós vimos em Romanos 5, versículo 12, até o versículo 15, que nós caímos em pecado por causa do nosso primeiro representante, Adão. Adão caiu em pecado e nós caímos em pecado. Agora em Romanos 3, 9 a 18. Por que, meus irmãos, isso é importante? Porque o que o apóstolo Paulo está abordando aqui é uma coisa que muitas das vezes a igreja cristã esquece. Muitas das vezes nós somos aqueles que impedem pessoas de virem para a fé cristã. Nós, o povo de Deus, somos aqueles que impedem pessoas de vir para a fé cristã. Sabe por quê? Porque nós começamos a colocar requisitos. E não apenas a via do arrependimento. Parece que nós conquistamos a nossa salvação por nossos próprios esforços. Parece que ninguém dentro da igreja teve que ser chamado dos mortos. Parece que ninguém dentro da igreja é, por natureza, depravado. Parece que ninguém dentro da igreja teve uma vez um pensamento impuro, e quão impuro foi, de maneira que essa pessoa jamais revelou esse pensamento para ninguém. Mas aí nós olhamos para o ímpio, para alguém que está fora da aliança, fora da igreja, e nós nos achamos superiores. E estamos sendo iguais a quem? Iguais aos fariseus. Por quê, meus irmãos? Se nós andarmos nessa via da justiça própria, do mérito próprio, saibamos que nós não teremos e não devemos ter a certeza da nossa salvação. Quando nós estivermos vendo o progresso da santidade, que isso é normal, devemos ver um progresso da santidade, isso é para ser atribuído a Cristo. E ver o pecado que ainda reside em nós. Por quê? Porque olha o que o apóstolo Paulo está falando no versículo 9, daqueles que estavam dentro do pacto com Deus, ou seja, o povo judeu na antiga dispensação, quando o povo judeu e os gentios. Romanos 3, versículo 9. Texto impopular,
hoje em dia, como muitos outros da palavra de Deus. Romanos 3, versículo 9. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há. Ninguém aqui teve a iniciativa de buscar a Deus por seus próprios esforços. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, ao que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele, ou seja, diante de Deus, por obras da lei. Em razão que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Agora vamos pular para capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6, o que a palavra de Deus diz? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós vimos isso aqui. Como está nas Sagradas Escrituras, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Pois bem, aí o apóstolo Paulo, após trabalhar a doutrina da justificação, terminando no versículo 19 ou o versículo 21, alguns abordam o versículo 20 e 21 do capítulo 5, são versículos de transição, que vai acabar com a doutrina da justificação sendo trabalhada, para começar com a doutrina da santificação. E agora no versículo 1 do capítulo 8, o que a palavra de Deus diz? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que nenhuma condenação há? Porque nós conseguimos cumprir? Porque nós temos boas intenções? Ou porque a justiça de Deus se revela no Evangelho? Por que a justiça de Deus se revela no Evangelho? E é muito interessante, o apóstolo Paulo, a gente tem que voltar a bater nessa tecla, para nós não sairmos de Romanos com uma visão equivocada. O apóstolo Paulo que está abordando lei moral, que está abordando de lei, quando ele vai falar de justiça, ele fala que ela se revela no Evangelho. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que nós começamos a trabalhar? Que um Deus que é juiz e que é santo, que é justo, que é bom, ele precisa condenar pecadores. Todos querem um juiz justo, até que nós estejamos diante desse juiz justo e sejamos taxados de injustos. Porque a lei de Deus se revela no Evangelho. Por quê? Porque a lei de Deus, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Porque a justiça de Deus não se revela. O apóstolo Paulo não diz que a justiça de Deus se revela no Sinai, por mais que no Sinai seja onde a lei de Deus for entregue. Porque o apóstolo Paulo aborda lá no começo que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Meus irmãos, todos
após a queda de Adão, merecem e são passíveis do inferno. Nós não... Abraão, Jacó, Moisés são homens piedosos, foram homens piedosos, foram homens justos, foram homens santos. Por quê? Por causa dos seus esforços? Por causa dos seus méritos? Ou porque eles foram chamados de justos? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Noé foi chamado de justo porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como assim? Um Deus santo precisa condenar pecadores. Sabe aquela história que Deus não condena o pecador, mas o pecado? Isso é mentira e isso não tem nem qualquer conexão com a realidade, com a lógica. Por quê? Porque ninguém quer que se condene o estupro e não o estuprador. Isso não é possível. Ninguém quer que se condene o homicídio e não o homicida. Isso é uma falácia. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, que já trabalhou sobre Abraão aqui, e o próprio Cristo falou que Abraão se alegrou quando viu os dias de Cristo. O apóstolo Paulo está trabalhando que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e aqui está trabalhando que ele dá graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que é nele, em Cristo Jesus, que nós não somos condenados. Por quê? Mais uma vez, porque o pecado nosso, que merecia justa punição, o pecado nosso, o pecado de Abraão, o pecado de Moisés, o pecado de Noé, o pecado de Elias, o pecado de Enoque, o pecado de Samuel, e nós podemos enumerar todos. Nós podemos pegar os heróis da fé e dizer todos eles eram pecadores. E por que eles foram para o céu? Por que eles não foram condenados? Por que Abraão não foi condenado? Se Abraão era pecador, porque Abraão explicitamente mentiu. Por que nós temos o seio de Abraão, chamado seio de Abraão? Se Moisés pecou e não entrou na terra prometida, por que pecou? Porque Moisés está nos céus, e nós temos a plena certeza que Moisés está nos céus, porque Moisés apareceu no monte da transfiguração. Se Moisés não cumpriu a lei de Moisés, que é o padrão de justiça de Deus, por que Moisés herdou a terra verdadeira? Porque Canaã era um tipo da terra verdadeira. Moisés não herdou a terra prometida, ele herdou algo melhor. Porque quando Cristo estava sangrando até a sua última gota de sangue, ele estava pagando os pecados de Abraão, Moisés, Elias, Samuel. Ele estava pagando os pecados nossos também. Nós que temos a fé em Cristo. Porque sem Cristo, se nós tirarmos Cristo e vermos esses homens nos céus, não tem justiça. É isso que nós não entendemos. Parece que esses homens conseguiram conquistar a justiça. Parece que esses homens conseguiram escapar da condenação pelos seus próprios esforços. É isso que a palavra de Deus diz? Não, a palavra de Deus diz que a justiça se revela no Evangelho. Porque aquilo que aparentemente Deus deixou impune, aparentemente, Deus puniu no Filho. E recapitulando esse ponto, versículo 1,
mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele diz que nessa luta que ele tem entre o pecado e o homem interior, uma lei do pecado que opera nele, mas também a lei de Deus que ele deseja praticar, ele diz que naquele momento, agora, pois, é uma conclusão, nenhuma condenação há. E aqui a condenação, nós estamos trabalhando aqui a questão de justiça, ou seja, condenação no sentido apenas relacionado à punição. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele não tem apenas a punição em mente. Por quê? Porque se nós começamos a trabalhar, e nós trabalhamos aqui várias e várias vezes, a distinção entre justificação e santificação, que a justificação é um ato livre da graça de Deus e a santificação é uma obra, que ela comece, continua até a nossa morte, enquanto a justiça é uma única vez, nós não podemos ser mais justos amanhã do que somos hoje, porque a justiça é de Cristo. Pois bem, a condenação aqui, o apóstolo Paulo também está trabalhando essa condenação relacionada à santificação. Por quê? Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Ele justifica que nenhuma condenação há com a evidência também da santificação. Ele não está trabalhando, mais uma vez, ele não está trabalhando aqui aspectos abstratos da doutrina da justificação. Ele está dizendo, olha, todos aqueles que não são condenados, todos os que não são condenados por causa de Cristo. Porque ele vai falar no finalzinho, os que estão em Cristo. Mas alguém só pode ter certeza de não estar entre os condenados se tiver evidência de que está em Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa uma restrição. Nenhuma condenação há para quem? Os que estão em Cristo. Os que estão em Cristo Jesus. Logo, para quem não está em Cristo Jesus, há condenação. Logo, para aqueles que andam alheios à santidade, há condenação. E quando a palavra de Deus diz condenação, é inferno. Quando a palavra de Deus diz condenação, é estar no lagar da ira de Deus. E nessa cláusula restritiva, ele fala para um grupo seleto. Mas do versículo 1 até o versículo 39, ele quer dar a certeza da salvação para todos aqueles que se encaixam dessa restrição. Como assim? A certeza da salvação não pode ser desfrutada por todos. Não pode. Se alguém está em grave pecado, não pode desfrutar da certeza da salvação. Não pode. Se estamos vivendo em prática de pecado, temos certeza da nossa salvação por causa da doutrina da justificação, nós estamos caminhando para a condenação. Mas o apóstolo Paulo, como que ele termina essa certeza da salvação, que ele vai começar, é só um começo, do versículo 1, versículo 37 do capítulo 8. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá
separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se nós pegarmos esse texto e compararmos com, temos esse final, e pegarmos todas essas perícopes que nós vamos abordar de hoje até 8:39, nós temos todas as armas cristãs para termos a certeza da salvação. A intenção do apóstolo Paulo, ainda que nós estejamos falando da restrição, mas a intenção do apóstolo Paulo é que nós desfrutemos de uma segurança. Nós precisamos desfrutar da nossa certeza da salvação. Meus irmãos, se alguém aqui, nesta noite, está com uma outra tradução além da ARA, se alguém aqui está com uma ACF, vai perceber que o versículo 1 não termina como a ARA terminou. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A ACF tem uma vírgula e um acréscimo. A ACF vem que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o versículo na ACF é assim, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso não muda a interpretação do todo. Por quê? Porque isso é o que o apóstolo Paulo volta a falar no versículo 4. O que diz o versículo 4? Parte B, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqueles que têm a tradução da ACF, eles vão ter em suas mãos esse não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, duas vezes. No versículo 1 e no versículo 4. A diferença está ligada a manuscritos. A ACF é uma tradução do texto Receptus, enquanto a ARA e outras traduções, a NVI e outras mais, é da análise crítica que temos. Mas uma questão interessante, que vai vir do versículo 2 ao versículo 11, mas que esse versículo 1, na ACF traz, que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito, que o irmão Vinícius vai expor do versículo 2 até o versículo 11, se Deus assim permitir. Mas uma grande questão é muito interessante, porque do versículo 13, no capítulo 7, nós temos Paulo falando de si mesmo. Nós poderíamos dizer que tem vários eu aqui. Ele está falando de si mesmo. Ele está vendo uma batalha interior entre o eu regenerado, e o pecado. Essa batalha. E essa batalha, quando ele vê nos membros dele, ele vê ainda assim essa batalha, essa guerra tendo batalhas e batalhas e mais batalhas perdidas. E quando o apóstolo Paulo, agora no versículo 1 do capítulo 8 até o 39, que vai ser essa, vamos colocar assim, essa volta por cima do cristão, que agora é mais do que vencedor, não é só vencedor, ele é mais do que vencedor por causa de Cristo Jesus, porque nada pode separar ele do amor de Deus, e ele vai trabalhando a questão da salvação e da santificação. É interessante que, a partir do versículo 1 até o versículo 39, o apóstolo Paulo sai de jogo, ele para de olhar para si, e quem é o protagonista na santificação aqui para essa certeza? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser mencionado várias e várias vezes. No versículo 2, no versículo 4, no versículo 5, no versículo 6, versículo 6, versículo 9, em vários e outros versículos. Que é quando ele vai ter a esperança, no versículo 11, da ressurreição do corpo para a vida. Para nós encerrarmos. Quando nós temos a certeza da salvação, nós
temos a certeza da salvação quando caminhamos nas boas obras. Tendo uma correta doutrina, claro. Mas como agora nós caminhamos no caminho das boas obras? No Espírito Santo. É no Espírito Santo. Se nós sairmos aqui nessa noite, batendo no peito e falarmos, eu quero a certeza da salvação e vou caminhar em boas obras. Eu quero ter certeza que Deus não está irado comigo e vou caminhar em boas obras. Nós vamos fracassar. Isso é certo. Agora, se nós sairmos daqui entendendo que nós não somos condenados por causa do sacrifício vicário de Cristo, e nós, agora, por causa de Cristo, por causa da obra redentora do Messias, temos o Espírito de Cristo para as boas obras, e qual é a nossa preocupação agora? Enchermos do Espírito, como está em Efésios. Enchermos do Espírito e enchermos do Espírito. A certeza da salvação pode não vir amanhã, depois da manhã, e depois. Mas chegará um momento em que nós teremos uma abundância na graça e na piedade, porque não andamos no caminho da lei de maneira ímpia, mas buscamos as coisas espirituais, e chegaremos a uma certeza da salvação verdadeira. Mas isso é com paciência, isso é com devoção, isso não é de maneira pragmática, isso é de maneira natural e de maneira a querer se relacionar com o Deus Trino. Meus irmãos, vamos agora para algumas aplicações. Primeira, o fato de nós perdermos batalhas não significa que nós não devemos sentir o peso do pecado. Como o reverendo Ricardo pregou, nós odiamos o pecado. Se há algum ódio que o cristão pode ter e pode direcionar, é o pecado. Nós devemos odiar o pecado com todas as nossas forças, porque quem ama a Deus odeia o pecado. Nós devemos odiar o pecado. Se nós começarmos a entender quem é nosso Deus e o que o pecado faz, nos tirando dele, nós odiaremos o pecado. Segundo, não há salvação para quem está em Deus apenas com medo da condenação. Apenas. O medo da condenação é uma porta de entrada. Pode ser uma porta de entrada. É um dos caminhos do evangelismo em que nós pregamos a ira vindoura do Senhor, como está no livro do Peregrino. Mas depois do homem sentir o peso do seu pecado, sentir que a ira vindoura está vindo, agora ele anda no caminho de Deus, não mais com medo da punição. Ele não anda mais, e é isso que muitas das vezes nós, como igreja, deixamos de abordar a doutrina da certeza da salvação, porque temos medo de que, uma vez que a igreja tem a certeza da salvação, a igreja vai começar a viver em prática de pecado. Mas nós não deixamos de pecar porque temos medo do inferno. O cristão não. O cristão deixa de pecar porque ele ama a Deus. É por isso que ele deixa de pecar. Se ele ama o seu Deus, ele vai evitar aquilo que seu Deus odeia. Ele vai evitar. Ele tem que evitar. Terceiro, primeiro, odiar o pecado. O segundo, como nós vimos aqui, nós temos que viver para Deus
e para Deus e não com medo da condenação? E terceiro, se agora nós que estamos caminhando na fé cristã, imaginemos que antes de Cristo vir ao nosso encontro, pessoalmente, nós, que a linguagem é condenação é morte eterna. Imaginemos que nós éramos prisioneiros destinados à pena de morte. Éramos nós. Cristo vem, paga o preço, abre a cela e nos liberta. Não há condenação mais. A cela está aberta. Não tem uma cadeira elétrica nos esperando. Não tem uma pena de morte nos esperando. A pergunta é, por que nós continuamos dentro da cela? Por que nós continuamos em prática de pecado? Por que nós continuamos a ter a rotina de prisioneiros? A cela já foi aberta. Essa é a maravilha da regeneração e também a responsabilidade da regeneração. O apóstolo Paulo, quando peca aqui em Romanos 7, ele pega por acidente. Ele quer não pecar, mas ele acaba pecando. Nós muitas vezes não pecamos por acidente. Nós temos uma rotina de pecado. Nós temos hábitos pecaminosos. A cela está aberta. Não tem mais condenação, mas continuamos dentro da cela. Continuamos a praticar os mesmos pecados. Isso não glorifica o nosso Deus. Porque não mostra ao mundo a obra de Cristo Jesus de nos libertar. Porque continuamos no presídio do pecado. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Cristo nos libertou da condenação e a condenação está ligada à prática de pecado. Cristo nos libertou para que nós não andássemos mais como outrora. Não andássemos mais em pecado. Nós não somos mais dependentes do pecado. Nós já não estamos mais aprisionados. É a quarta e última aplicação. Quarta e última. Meus irmãos, a gente não pode achar que todos que estão na igreja já passaram pelo processo de regeneração. Cada um tem que examinar-se. Se com Romanos sendo exposto, nós continuamos a andar como no passado, se nós não estamos vendo progresso, talvez signifique, cada um tem que avaliar a si mesmo, ou que nós estamos sendo muito negligentes, e como o irmão Gabriel Neto orou, que nós devemos ouvir a palavra e sermos operosos, praticá-la, ou nós estamos sendo muito negligentes, isso é pecado, ou nós ainda não passamos pelo novo nascimento. Nós vamos começar, Romanos 8 vai falar muito da certeza da salvação, ou vai chegar nisso. Nós, sendo expostos, nós devemos ter a certeza da salvação. Claro que alguns terão, é caminho na fé, nem todos vão ter a certeza da salvação. Alguns vão caminhar durante toda a vida sem ter certeza da salvação. Ela não é essencial da fé. Mas, meus irmãos, a grande questão é que nós não podemos e não devemos andar sem progredir. A palavra de Deus jamais volta vazia. Se ela não está fazendo-nos nos arrepender e santificar, ela está nos condenando. Ela nunca volta vazia. Ou ela converte e ela santifica, ou ela condena. Ela jamais volta vazia. Dentro dessa realidade, quarto,
Aplicação. Corramos para Cristo Jesus. Como aquela mulher que foi pega em queda do 7º mandamento, adultério, em que tinham pessoas para apedrejá-la. Cristo fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas isso não é o mais bonito do texto. Sabe qual é o mais bonito do texto, podemos dizer? É que Jesus Cristo, aquele, o único que ali estava sem pecado, ele poderia ter pego a pedra e atirado nela. Jesus poderia. Ele era o único sem pecado. E ele vira para a mulher e fala: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus Cristo veio para os pecadores. Jesus Cristo veio para os perdidos. Jesus Cristo veio para aqueles que não têm forças para andar. Ele veio para nós, seres depravados. Nenhum pecado pode ser tão grande que Deus não perdoe em Cristo Jesus. Deus está disposto a nos perdoar, mas nós precisamos confessar e nos arrepender. Porque Jesus disse: tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Nós estamos com a porta da graça aberta. A igreja, podemos dizer, é a Arca de Noé com a porta aberta. E nós estamos chamando pecadores ao arrependimento. Agora não vai vir mais o dilúvio. Agora vai vir fogo. E a igreja convida dominicalmente e nós individualmente devemos convidar em nossos trabalhos as pessoas a entrarem pela via do arrependimento. Não deixemos para amanhã. Não deixemos, meus irmãos. Não é porque estamos na igreja que não temos pecado. Temos. E a palavra de Deus não volta vazia. Vamos orar, meus irmãos?